meu nome é Kleber, eu sou do Decal Shop. Hoje eu vou lhe mostrar como usar o aplicativo SoftCheck. Agora a gente vai ir para a impressão do nosso cheque, o nosso SoftCheck. Aqui é nosso layout inicial para a impressão. Nele a gente vai ter as configurações da impressora de cheque. Então vamos entrar em configurações e em SoftCheck. Aqui a gente vai setar os links mais usados. Então imprimir ano com 4 dígitos, completa o espaço restante com asterisco, né? Imprimir a cópia de cheque, isso é muito opcional, se você usa ou não, qual é a forma de você fazer a impressão da cópia do cheque, mas a nossa cópia de cheque ela é muito completa, então é interessante estar usando a cópia de cheque do aplicativo. Impressão do texto no verso do cheque, então você vai ter a opção de colocar telefone, documentos, endereços no verso do cheque. E imprimir em negrito, que é simplesmente a escrita mais escura. Então você tem a forma econômica de impressão e tem a forma em negrito. Então a gente vai dar um OK e voltar para o nosso layout inicial. Aqui para a impressão de cheque a gente vai ir no campo valor e digitar o valor. Vocês vão reparar que já vai aparecer por extenso para mim. Mais abaixo você tem a parte de nominal. Então você vai digitar. Você pode colocar ou tudo minúsculo ou tudo maiúsculo, que na hora da impressão ele vai padronizar. Então vamos colocar aqui o nome da nossa empresa. Mais abaixo a gente tem o campo chancela cheque e cruza cheque. Tá? Isso também é opcional. No outro campo a gente vai ter para a cidade. Tá bom? Então vamos colocar aqui São Paulo, tá? Se a gente for imprimir o cheque para hoje, a gente só vai dar um imprimir. Lembrando que o software, ele sempre vai puxar a data do seu computador. Então hoje é 10 de julho de 2015. Então ele vai puxar a data do computador. A data do computador. Se você quiser um cheque mais à frente, então a gente tem a opção o quê? Cheque pré-datado. Aqui é o seguinte, ele vai te pedir um número de cheque. Então se você quiser fazer um cheque igual eu, você vai colocar o número 1. Ele te dá a opção de colocar mais. Vamos supor, ele vai pegar esse valor que eu digitei e fazer 10 cheques. Ou fazer 10 cheques do mesmo valor, ou você tem a opção em dividir esse valor pelos 10 cheques. No caso aqui eu vou fazer um cheque só, apenas. E o quê? E ele para o dia 20 de julho. Então eu vou colocar cheques para todo dia 20 desse mês. E clicar aqui que ele vai reconhecer o primeiro cheque para dia 20/7. Então como eu coloquei um cheque, ele vai reconhecer que esse cheque é para o dia 20. Se caso eu fosse dividir por 10 cheques esse valor, ele ia puxar o primeiro cheque para o dia 20 e os outros sucessivamente. Dia 20 do 8, dia 20 do 9. Você tem a opção de fazer também esse cheque dividido em intervalos. Então você vai fazer por prazos, de 30 em 30 dias, de 45 a 45 dias, de 20 em 20 dias. Sempre colocando o primeiro dia do cheque. E assim ele vai fazer subsequentemente os outros cheques. Então vamos lá. Eu vou fazer um cheque para o dia 20/7 e vou dar OK. Lembrando também que eu só vou precisar colocar o valor, o nominal, cruzamento e a cidade. E informar se é pré-datado ou não. Não vou precisar colocar conta, agência, banco, número do cheque nem nada. Por quê? A nossa impressora de cheque ela tem a tecnologia de leitura do código CMC7. Então, você não precisa estar informando para essa máquina esses dados. Na leitura, no ato da impressão, ela vai fazer uma leitura. Então, ela vai já puxar o layout desse cheque, ela já vai puxar todas as outras informações.
Vamos imprimir. Então aqui eu já coloquei tudo o que precisava e vou dar imprimir. Pronto, o cheque já foi impresso. Aqui ele vai aparecer a tela de informações para serem colocadas no verso do cheque. Colocando a informação no verso do cheque, vai aparecer um outro campo para a gente, que é a informação de cópia do cheque. Aqui também ele abre um campo para você acrescentar mais informações nessa cópia. Então eu posso colocar que esse cheque foi para o dia 20/7/2015. O cheque foi impresso com todas as informações que ele coletou lendo o CMC7, com as informações que você acrescentou, o nominal e com a data do cheque. Outra informação que nós temos importante no nosso soft cheque é o relatório de cheques emitidos. Então nós vamos em visualizar, lista de cheques preenchidos, cheque normal. Ele vai abrir o relatório dos cheques emitidos. Então, como eu havia falado antes, ele faz a leitura desse código CMC7 e já memoriza os dados contidos no cheque. Então ele já puxa número de banco, agência, conta corrente, o valor, a data do cheque preenchido, que é muito importante, e a data para depósito. Ele dá também a hora que esse cheque foi preenchido e o seu beneficiário. A impressão a gente pode fazer numa impressora comum ou na impressora de cheque, na Perto Cheque. Então a gente vem aqui, relatório, visualizar relatório. Então a gente tem a simples, a comentado 1 e a comentado 2. Eu vou escolher a comentado 1. Relatórios de cheques preenchidos. Então ele vai colocar aqui as mesmas informações no relatório. Cheque preenchido, a data de depósito, o beneficiário, todas as informações contidas no cheque. E aqui ele vai te dar o valor total. Algumas empresas usam até esse relatório como forma de cheque. Muitas empresas utilizam essa cópia de cheque mais detalhadas em anexo, então ele é bem usada para isso. Outra coisa importante que essa máquina disponibiliza é você está configurando o layout do cheque. Então você vem em ferramentas, atualizações de layout de cheques, cheques normais. Aqui vai ter o layout do cheque. E aqui a gente tem a função listar, com todos os cheques na praça. Então a gente pode escolher o cheque do Itaú 341 e ele vai vir as configurações pré-selecionadas. Para a configuração do layout, nós vamos ter linhas na horizontais e linhas na verticais. Sendo que as linhas na horizontais, ela vai indicar o que? Seu cheque, a linha do cheque vai para cima ou para baixo. Então nós temos aqui a primeira linha por extenso, eu vou seguir o parâmetro que se eu colocar, ele está em 0,31, eu colocar para 0,32, eu vou estar subindo a numeração e consequentemente subindo a linha do seu cheque. Então se eu diminuir ela para 0,29, eu vou estar descendo a linha do seu cheque. As linhas na verticais, ela vai alinhar seu cheque de esquerda para direita. Feito isso, você vai dar salvar e atualiza a máquina. Sempre atualiza a máquina. Então você vai atualizar a máquina e salvar. E você vai ter a mensagem: layout do cheque foi alterado com sucesso. Feito isso, você pode imprimir seu cheque perfeitamente.